Olá, hoje é terça-feira, 9 de outubro e está no ar o Conexão TV Unicinos. No programa de hoje a gente fala sobre superstição. Veja como isso pode afetar a vida de algumas pessoas. Aqui no estúdio a gente conversa sobre esse assunto e também sobre a mostra de gastronomia e oficinas de culinária promovidas por alunos aqui da Unicinos. Participe pelas nossas redes sociais, e-mail e site. Veja também como o contato com a dança trouxe benefícios para uma jovem de 15 anos que tem paralisia cerebral. E tem ainda a previsão do tempo para esta quarta-feira em todo o estado. O Conexão TV Unicinos está no ar. Cruzar com um gato preto, passar embaixo da escada, quebrar um espelho. Quem nunca ouviu dizer que isso dá azar? Quem é supersticioso acredita que podem existir relações entre certos acontecimentos e a realidade. Vanessa, e as crenças são as mais variadas, né? Tem desde gente que não deixa os calçados virados por medo de não progredir na vida, até aqueles que usam determinadas cores de roupas por achar que isso pode trazer sorte, não só no Réveillon. Né? É verdade, Chico, mas até que ponto a superstição é saudável? A nossa equipe foi atrás dessa resposta. Não levantar com o pé esquerdo. Ao levantar, não botar o pé esquerdo, sempre pro direito. Normalmente eu acredito bastante em signos e... mais para signos ou não passar embaixo da escada, assim. Mas receio. Eu acho que às vezes a gente acaba acreditando em algumas coisas, porque todo mundo acaba acreditando e talvez seja verdade, né? Não acredito. Por que a senhora não acredita? Porque eu nunca vi, nunca senti, né? Eu acho que a gente tem que sentir, ouvir, acreditar. Quando eu tô indo para trabalhar, sabe? Tipo, se eu corto meu dedo, eu tenho certeza que eu vou me incomodar no final do dia. Ou se tá piscando meu olho esquerdo, é que aconteceu alguma coisa de bom. Se tá piscando direito, vai acontecer uma coisa de mal. Pode ter certeza. Já vem de família, né? A minha avó já é assim. Caiu uma faca no chão, é que vai vir um homem na casa da gente, sabe? Caiu um garfo, vai vir uma mulher. É sempre assim, já vem de família. O povo brasileiro convive com crenças todos os dias. Seja na sexta-feira 13, quando um gato preto atravessa a rua, ou ainda quando há uma escada no caminho. Mesmo para quem não acredita, nada disso passa despercebido. Em geral, ela é uma aprendizagem, né, que vem da cultura, né, e que geralmente ela vem muito associada a uma ideia de controle de alguma situação sobre a qual a gente não tem, né, ou uma explicação em cima de um fato normal, né, a partir de algo que é um pouco sobrenatural ou, né, para além do normal. Não existe comprovação científica de que a presença de objetos aleatórios realmente interfiram no cotidiano. A origem dessas crenças pode vir de tradições populares, de senso comum ou ainda derivar de religiões. Mas é preciso ficar atento para que uma superstição não evolua para algo prejudicial. Quando a gente, né, trouxe a ideia de um pensamento mais frequentemente obsessivo, né, ou mesmo comportamentos mais obsessivos, essa ideia de, qualquer coisa que eu falo eu bato na madeira para anular, né, qualquer pensamento que eu tenha, assim, né, que seja um pouco mais negativo ou pior, né, eu tento neutralizar de uma outra forma, né, isso pode ser considerado, né, o toque na perspectiva da psicopatologia, né, que não necessariamente está associado unicamente à questão da superstição. Ter amuletos e santinhos e transferir para eles a crença de que os problemas serão resolvidos faz parte do que a neurociência estuda como heurística. Heurística é um tipo de mecanismo de solução de problema no cérebro que na verdade, ele pode ser mais definido como uma ideia de atalho, né? Quer dizer, eu encontro um atalho, né, para conseguir resolver um problema de uma forma mais rápida. É o que acontece com Maria Ivana. A carteira dela é cheia de amuletos. A nota de $1, presente da irmã, é para trazer dinheiro. Um trevo de 4 folhas que ela ganhou de uma cliente é para trazer sorte. Quando ela estava procurando emprego, a carteira de trabalho ganhou um santinho com a imagem de Jesus Cristo. E não para por aí. Gosto sempre de acordar e botar o pé direito para fora da cama, pisar no chão com o pé direito. E gosto também de usar coisas com algum tipo de colorido, né? Eu não gosto de usar coisas neutras nem totalmente escuras. Eu gosto de roupas
com colorido, porque eu acredito que apareçam, que venham me trazer coisas boas, que não bloqueiem meu lado positivo, né? E tem que trazer coisas boas. Uma outra coisa interessante que dizem que dentro de casa, quando quebra muita louça dentro de casa, muita coisa, vaza e tal, diz que é porque é coisa ruim que tá se quebrando. Aí quando quebra, eu fico chateada, mas eu prefiro que se quebre do que a coisa ruim entre dentro de casa, né? O ser humano precisa disso de um lado, né? Precisa ter uma sensação de que ele controla coisas que, na verdade, ele não controla. Das superstições vindas do senso comum até as herdadas de família. Cada um com as próprias crenças, não é mesmo, Jennifer? Minha família tem aquela, tipo, varrer a casa de noite. Se chega meia-noite, tu varre a casa, tu pode ter certeza que amanhã de manhã tu vai cair um tombo. Meia-noite tu vai a casa, de manhã tu cai um tombo. E na minha família acontece mesmo. Do ano novo a gente come a lentilha e guarda os grãozinhos assim, 7 grãozinhos de lentilha, né? Crua dentro da carteira. A gente guarda. Esse ritual que a gente faz da uva também, que a gente guarda a sementinha pra dar sorte o ano todo. E dar sorte no dia do teu aniversário também. Daí no dia do aniversário tu tira a sementinha da carteira, bota de manhã assim em cima da mesa e faz um pedido. Daí tá em ti, né? Acreditar ou não se vai dar certo. Mas nós sempre deu. Ontem foi meu aniversário e eu fiz isso, né, com as minhas sementinhas. Deu certo. Hoje aconteceu. O que aconteceu? Eu pedi pro meu namorado me pedir em namoro. Daí ele pediu hoje. Deu certo mesmo. Funcionou mesmo, Funcionou. Né? Olha só, um estudo da revista norte-americana Psychological Science comprovou que o fato de uma pessoa ter um amuleto que considere de sorte faz com que aumente a autoconfiança e melhore o desempenho nas atividades. O trabalho surgiu a partir da observação de uma das pesquisadoras que percebeu que muitos atletas eram supersticiosos e carregavam amuletos ou usavam roupas de determinadas cores, por exemplo. Chico, e a gente segue com esse assunto aqui no estúdio. Para isso, recebemos Márcia Viana, que é professora do curso de Psicologia da Unicinos. Oi, professora, seja bem-vinda. Bom dia, bem-vinda. Obrigada pelo convite, aliás. Obrigada, professora, pela presença. É comum as pessoas terem algum tipo de superstição? Isso é comum? A matéria explorou bastante bem isso, não é? Na verdade, acho que todos nós, independente do nosso país ou da nossa cultura, temos tradições e que são passadas de gerações para gerações através das crenças e das crenças populares. Na reportagem a gente viu ali a moça falando das sementinhas, das uvas, não é? Quem de nós não quer que as coisas ocorram bem no ano seguinte? Então, a gente tem rituais. Então, as superstições, elas surgem como uma crença que não tem uma questão racional, lógica, mas ela tem uma explicação. Ela faz sentido, ela dá sentido, ela alivia também. Eu acho que ela dá um conforto. Então, a gente não pode pensar que todas as crenças são negativas, porque nós vivemos um pouco dentro dessa perspectiva do pensamento mágico. Então, do lado lúdico, eu diria assim que é bem positivo, é bacana. Agora, quando isso se torna uma obsessão, aí sim, aí a gente pode falar de uma questão de problemas de transtorno mental associado a isso. Mas, no primeiro momento, dá para a gente pensar que elas podem ser lúdicas. Isso, a gente pode dizer que isso é mais coisa de mulher, é mais coisa de homem ou não tem nada a ver? Eu acho que está para os dois gêneros aí, né? Acho que homem e mulher têm suas crenças e utilizam-se delas. Porém, a mulher fala mais. Acho que a mulher explica mais, fala mais, expõe mais. Eu acho que isso é cultural e educacional. Acho que o homem foi educado para não expressar, para conter. Então, ele não conta no meio do feminino. Ele pode, provavelmente, contar entre amigos. E é positivo a gente ter alguma superstição? Quer dizer, a pessoa usar isso a favor para ela conseguir alcançar algum objetivo? Isso pode ajudar de alguma forma mesmo? Eu acho que você falou em talismã ou alguma coisa assim de... Vamos pensar o pezinho de coelho, ou então o trevinho da sorte, ou a sementinha na bolsa. Na verdade, são recursos psíquicos que a gente utiliza como uma proteção. É um ritual, né? Um ritual, como uma proteção, com cuidado para a gente enfrentar determinadas situações que são novas, são adversas, né? Historicamente, a gente sabe que não tem uma relação de causa e efeito do ponto de vista cientificamente comprovado, né? Mas as pessoas acreditam e têm um pensamento místico, religioso, enfim. Por exemplo, eu que trabalho na área da ciência da saúde, que trabalho com a subjetividade, trabalho na área da psicologia, provavelmente uma pessoa diante de uma situação de um câncer terminal, diante de uma situação paliativa ou de uma doença crônica, ela se agarra, ou seja, ela vai buscar esse talismã, que vai fazer sentido. Então, eu acho que aí tem um aspecto lúdico, transcendental, digamos assim, ou que permite que a pessoa possa superar essa dor.
mas com consciência. Porque ela sabe que não é um fato e não tem uma explicação racional, mas ela se protege. Então, eu acho que com relação a isso, a mãe que dá uma correntinha para o filho, que é um santinho que leva, ou então coloca ali no caderno, ou na Bíblia. Enfim, eu acho que são rituais que nós, humanos, precisamos e que não tem uma explicação lógica, mas que precisamos para nos nutrir, nos alimentar diante das diferentes situações adversas, né, diante do nosso cotidiano. E a partir de que ponto isso pode não ser saudável para a pessoa? Como é que ela pode perceber que, opa, peraí, eu estou indo longe demais? A colega, se não me engano, falou um pouco dos transtornos obsessivos, não é? Então, assim, do ponto de vista da ciência, nós precisamos identificar sinais, sintomas, intensidade e duração disso. Se nós utilizamos as nossas crenças como o canal de comunicação, por onde a gente vai lidar nas nossas relações, o nosso modo de sentir, de pensar, de agir, tem a ver com isso, então isso passa a ser um transtorno. Ou seja, foge do real, foge da possibilidade de uma explicação. Então, nesse momento, isso pode se tornar uma obsessão. Descreve uma situação para nós, professora, para a gente poder exemplificar mais. De que a pessoa não saia de casa sem a camiseta da cor X, por exemplo, né? Eu acho que você falou disso, assim, que alguns atletas, por exemplo, nós temos uma história aí de atletas nossos na área da natação, que era uma pessoa fóbica e que tinha grandes dificuldades para enfrentar o público. Já tivemos isso também no futebol, não é? E o que acontecia? Então, precisava de um patuá, ou de um simbolismo, ou de uma camiseta, enfim. Agora, se isso está impedindo essa situação, aí é complicado, porque aí a pessoa acaba irracional. Então, a maior dificuldade para nós, profissionais da área da saúde, identificar onde está o limite disso é poder fazer uma avaliação da história de vida desse sujeito. A gente não pode avaliar. Melhor a pessoa, conhecer melhor. A gente não pode avaliar um sujeito a partir somente de um sinal, de um sintoma, de um caso isolado. Então, nós precisamos saber se essa história se configura como um jeito um modo de pensar, de agir, etc. Aí passa a ser um transtorno, sem dúvida. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre esses tratamentos. Como é que pode ser feito um tratamento para uma pessoa assim que está com... A pessoa sabe que tem um problema, que já é uma grande coisa. Né? Já se sabe que é o primeiro passo para a cura. A pessoa sabe que está com um problema, que não consegue sair de casa, por exemplo, sem uma peça de roupa X tal, e aquilo está prejudicando a vida social dela. Como é que é o tratamento? Como é que pode ser feito esse tratamento? Tem uma diferença importante que a gente tem que colocar aqui, que, na verdade, a superstição não necessariamente é uma doença. Né? Mas nós estamos falando quando isso se torna um empecilho, um impedimento para que a pessoa viva melhor e conviva socialmente, ou poder enfrentar o seu trabalho, as suas relações, enfim. Na verdade, o que a gente vai falar é de rituais compulsivos e obsessivos. Aí interfere na perspectiva da crença irracional. Então, a pessoa atribui a um fato, ou a um lugar, ou a um objeto, algo que não lhe pertence, mas que lhe impede de poder se correlacionar e se relacionar com a vida. Então, aí a gente está falando de uma situação que passou dos limites, né? E aí não tem uma explicação lógica. E, professora, esses tratamentos que a senhora se refere, isso seria com um profissional ou existe casos que a pessoa precisa tomar medicamentos, fazer um tratamento aliado aí com um psiquiatra? Muito bem. Eu acho que eu não falei ainda do tratamento, mas eu acho que a gente tem que falar disso, né? Na verdade, a população precisa saber que quando isso ultrapassa o limiar da própria consciência ou da própria possibilidade de fazer um bem para si mesmo, nós temos que buscar ajuda. Pode ser com a psiquiatria, com a psicologia, com outras assistências na área da saúde. Mas o importante é que a pessoa tenha um acolhimento e que ela seja entendida nesse processo, que isso faz parte da sua vida, da sua história, que nós, às vezes, podemos ter o mesmo conflito em diferentes situações de diferentes pessoas e reagem de forma diferente. A impressão que a gente tem é que, às vezes, os familiares, por exemplo, uma pessoa começa, não entendem bem e começam a menosprezar, inclusive. Não, fulano está inventando. Tá fazendo isso. Isso se atribui muito à área da psicologia, porque aquilo que é da subjetividade, como não tem uma resposta palpável, as pessoas pensam que a pessoa está inventando. Então, a superstição tem esse terreno do mágico, do imaginário, só que se confunde. Então, o que nós podemos pensar? Que a medicação pode auxiliar a poder ter essa consciência no sentido de separar uma coisa da outra, porque às vezes a pessoa entra num processo de misturar as suas ideias, seus pensamentos, e aí podemos ter uma relação de dependência, né, do ato ou da ideia.
e também a psicoterapia. Nós entendemos que a psicoterapia cognitiva, em alguns momentos, ela é mais eficaz, porque significa, por exemplo, se eu sou uma pessoa que tenho medo de algumas situações e eu não tenho esse talismã para fazer esse enfrentamento, eu não saio de casa. Então, aí nós temos que rever os pensamentos, as ideias e as ações. Então, ensinar essa pessoa a rever através de uma experiência corretiva, mas emocional. Né? Essa seria a última dica que a senhora daria para a gente poder encerrar, então, essa conversa? Possivelmente. Que a pessoa faça uma reflexão. Que ela possa fazer uma reflexão, mas que ela possa também fazer uma relação com isso, com os seus diferentes lugares. E que ela busque ajuda, né? E que fale disso. Fale com a sua família, fale com seus amigos e vá buscar ajuda. Eu acho que, hoje em dia, os profissionais estão preparados para poder lidar nas diferentes situações, na atenção básica, inclusive. Tá certo, professora. Muito obrigada pela sua presença e pelas informações. De nada. No próximo bloco, a gente fala sobre a mostra de gastronomia e oficinas de culinária promovidas por alunos da universidade. Aproveite o intervalo e participe do nosso programa pelos nossos endereços no e-mail conexãotv@unicinos.br ou pelas nossas redes sociais no facebook.com/tvunicinos e no Twitter @tvunicinos. Nós já voltamos.